para falar mais sobre esse terremoto que atingiu o Japão, nós conversamos agora com a Suelen Hayashi. Ela é uma brasileira que mora em Fukui, uma das cidades atingidas pelo tremor. Olá, Suelen, boa noite. Primeiramente, feliz ano novo para você. Seja muito bem-vinda ao News 19 Horas. Muito obrigada, igualmente, né? Que está começando o dia. Feliz ano novo para vocês. Suelen, conta pra gente, a região que você está ali, qual é a distância que fica da região mais afetada pelo tremor e o que você conseguiu sentir no momento? Eu estou em Fukui, é a cidade vizinha aqui, é Ishikawa, né? E no momento eu estava em casa com a minha família, né? A gente preferiu não viajar. A gente estava fazendo ainda essa celebração de final de ano. E era tarde aqui, né? Era 4h10 da tarde. E eu estava ali preparando a mesa, né? Com bolo, coisas assim pra gente ainda estar comemorando. E na hora que tocou meu celular, já estava emitindo o som lá fora, né? Com o alto-falante, falando, né? As primeiras recomendações quando acontece um terremoto. E na hora que eu peguei o celular, que eu comecei a gravar, na verdade eu estava tentando escutar o áudio lá fora, eu comecei a perceber que as louças começaram a tremer todas e a casa, né, o apartamento balançou bastante, então eu segui ali as normas daqui do Japão, da gente se esconder ali, se abrigar primeiramente embaixo da mesa, né, porque possivelmente poderia cair, né, os móveis, então a gente tem que ficar abrigado, né, embaixo da mesa para depois poder fugir, né. Suelen, como aqui no Brasil a gente não está acostumado com esse tipo de situação, a hora que o tremor começa, o que treme? O que cai tudo no chão? A orientação aí é que as pessoas no momento se escondam ali, tipo, embaixo da mesa? Inicialmente, esse é o primeiro passo, né? Porque se eu saísse correndo, por exemplo, como eu moro num prédio, então provavelmente com a intensidade do tremor a gente ia cair na escada e sim poderia ser um acidente maior, né? Então inicialmente a gente se esconde, muita gente aí no Brasil, né? Às vezes não entende e fala, nossa, vocês correram primeiro para baixo da mesa, só que a gente está em casa, né? Isso é diferente quando estão em lugares abertos, por exemplo, num parque, nessas imagens que estão passando aí no Brasil, mostrando no shopping center, né? Vocês percebem que eles ficam na coluna, ou algo assim parecido, porque a estrutura pode desabar. Então, como no treinamento falam sobre isso, né? Se você estiver embaixo de uma estrutura, provavelmente mesmo que caia, né, o prédio, você vai ficar abrigado ali embaixo de algo mais sólido, né? Para poder depois a gente ser encontrado, vamos dizer assim. E O quanto celular tempo... também, né? Eles conseguem rastrear. E quanto tempo duraram esses tremores? Eu não sei, assim, falar precisamente que na hora foi muito... Eu fiquei tão assustada que para mim parecia uma eternidade, né? A partir do momento que eu entrei por baixo da mesa, eu fiquei com as crianças abraçadas e fiquei esperando passar realmente todo o tremor até o momento de sair realmente correndo, né? Depois que passou o primeiro tremor, eu saí já correndo, porque eu sei que vai ter as réplicas, então a gente já foi lá para fora, né? Você estava falando sobre as orientações que os moradores daí do Japão recebem. A gente sabe que o país é extremamente preparado para situações desse tipo. Existe algum tipo de treinamento que vocês já passaram? Como que vocês recebem essas informações? A prefeitura aqui da cidade, eles deram um treinamento para todos nós aqui, né? Não somente os japoneses, mas também os estrangeiros que queriam participar desse treinamento, claro. E eu participei junto com os meus filhos nesse dia. E a gente vai aprender. Lá eu aprendi o passo a passo. Caso ontem esse terremoto fosse mais forte do que foi aqui, né, na minha casa, por exemplo, para onde é que eu correria, né? Por exemplo, a estrutura da minha casa não aguentou, então eu correria para onde? Onde é o ponto de encontro com o meu bairro, né? As pessoas daqui do meu bairro, onde é que a gente iria se encontrar? Até as máquinas também de bebidas, né? Lá no treinamento mostra que esses lugares, por exemplo, que foram mais afetados, provavelmente, né, eles têm acesso ali à máquina de bebidas para poder as pessoas estarem ali, né, hidratadas, terem uma proteína. Então, tudo isso é passado para a gente lá no curso e eles falaram sobre essa questão da temperatura aqui no Japão, né? Porque agora a gente está no inverno. Então, o treinamento é totalmente diferente porque mostra nessa situação de risco do inverno, né? Como é que eu vou aguentar essa temperatura de -2 graus lá fora?
se eu tiver que sair de casa, né? Nesse caso, você estava dentro de casa, da sua residência, mas qual a orientação dada se você está na rua, a céu aberto? A gente vai para esse ponto de encontro do bairro, né? Cada bairro tem um ponto de encontro para que a gente possa ir para o abrigo, né? Que é maior. Então, nesse abrigo é onde todas as pessoas se encontram, né? Dos bairros que estão ali ao redor. Você mora aí no Japão há quanto tempo já? 1 ano e meio só. Você já tinha passado por algum outro tipo de terremoto, mesmo que seja de intensidade menor? Já no Chile. A gente morou antes no Chile, né? E já, Morei lá há 4 anos. e já presenciou um terremoto no Chile. Conta pra gente como foi. Foi diferente porque foi um pouco longe, né, do epicentro, então eu senti, claro, mas não vi as minhas louças, né, caindo, algo assim parecido. Foi por isso que aqui foi mais assustador, assim, sabe, de sentir o piso, né, na hora que a gente ficou aqui embaixo da mesa, de realmente fazer assim, né, então a gente não conseguia nem eu passava na minha cabeça em me levantar, por exemplo, né? Eu tinha que ficar naquela posição ali esperando passar. As nossas portas aqui, né, são de vidro, então elas batiam uma na outra, né? Fazia bastante barulho. Então isso tudo deixou as crianças aqui em casa assustadas, assim como eu também, né? Então a gente chorou logo depois, claro. Não somente eu, né? Mas também quando eu cheguei lá fora, os meus vizinhos também, né? Estavam assustados com os filhos, esperando essa questão da evacuação. Será que vai chegar água aqui? Será que não vai o tsunami, né? Então tudo isso, claro, nesse início é bem difícil, né? Para quem passa pela situação. Nossa, não dá para imaginar o susto que vocês passaram, ainda mais com criança. Agora, você que já viveu essas duas experiências em dois países diferentes, você consegue fazer um comparativo para a gente de como esses dois países aí são preparados para receber esse tipo de fenômeno, como era no Chile? Existia algum tipo de preparo, de alerta à população? Sim, lá também tinha treinamento, né? Eu não cheguei a participar lá no Chile do treinamento, efetivamente, mas lá eles passavam também essa instrução da gente inicialmente não sair de casa correndo. Para quem mora em prédio, principalmente, né? Se você sair correndo diretamente para a porta, há casos, né, que pelo tremor a pessoa pode cair da escada, né, e se ferir seriamente. Então, lá no Chile também me passaram essas informações, porém eu não estava tão preparada assim, né? Aqui no Japão, apesar de saber de todos os passos e tudo, eu fiquei muito assustada, porque, como eu falei, né, a intensidade foi maior, né? Eu consegui sentir mais o impacto, né, do tremor. Agora, E só para a aqui, gente. só para Pode falar, ainda pode tá, concluir. né? Eu tô falando com vocês e os helicópteros estão passando aqui, né? Então, pra gente que tá aqui, é, muita gente no Brasil não consegue dimensionar isso, né? Essa questão de como eu vou dormir, por exemplo, né? Como é que eu vou me tranquilizar, né? Passando, né, por todo esse estresse, vamos dizer assim, de susto e ainda continuar, né? Com esse alarme no celular, com os bombeiros, né, tudo mais. Então, por enquanto, né, a gente está em alerta ainda, né? Era exatamente o que eu ia te perguntar, para a gente fechar com a situação de momento aí, se realmente existe esse risco, o que a imprensa está divulgando para vocês, se existe esse risco de novos tremores, desses abalos secundários aí nos próximos dias, se você chegou a sentir alguma coisa mais leve, como que tem sido essas últimas horas? Ontem foi bem mais forte, né? Depois do terremoto mais forte, a gente veio as réplicas, então dava para sentir. Hoje eu já não sei, assim, eu acordei agora há pouco, né? Eu tomei remédio para conseguir dormir um pouco, fui dormir, já era 5 horas da manhã, tentando me acalmar, né? Em meio a todo esse estresse aí, eu estava muito cansada. Então, eu tô acordando agora, mas eu vou dar uma olhada, né, o que estão precisando aqui na minha cidade, né, de ajuda, vamos dizer assim, e também poder me comunicar com os brasileiros que estão lá no epicentro também, né, porque aqui em Fukui não foi o epicentro, né, foi em Ishikawa, então é bom a gente tentar ajudar de alguma forma, né, todo mundo aí conectado agora pela internet, né, a gente pode se falar e ajudar o outro, né, também. Então, por enquanto, tá desse jeito, né? Os bombeiros estão fazendo esse serviço, que lá no treinamento é repassado pra gente,
Logo depois de todo o abalo, os bombeiros ficam passando, né, para ver os danos que aconteceram, né, na nossa região, assim como pessoas que possivelmente estão precisando de ajuda. Então, os helicópteros também ficam observando, né, para ver se tem foco de incêndio, alguma coisa parecida. A gente aqui em Fukui está com energia, né, aqui onde eu moro pelo menos está com energia, está com internet. Então, ontem, por exemplo, na hora do tremor, a luz chegou a desligar, né? E então, essas coisas, assim, eu acredito que algumas casas, né, eles estão observando, né, para ver a estrutura também. Suelen, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente nesse momento delicado que vocês estão vivendo aí. Eu desejo para você e para sua família um 2024 com muita saúde e segurança. Obrigada, até a próxima. Amém. Obrigada. Até mais.